Bom dia, turma. O assunto que vamos dar é do nosso livro de História, Brasil República, tá? Então, durante 67 anos, o Brasil viveu um regime de monarquia. Monarquia é quando imperadores e reis governam o país, tá? No nosso período de monarquia, foi com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, é como se fosse herança. O filho ou filha é primogênito. Quando eu falo de primogênito, está falando do primeiro, do mais velho. Por direito de hierarquia, assume o trono. Assim, a hierarquia do imperador deveria ser da princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da República. Como a gente viu, né? Dom Pedro I governava, ele abdicou, desistiu do trono aqui no Brasil, porque ele ia se tornar rei lá em Portugal. Então, ele largou aqui, foi para Portugal e deixou o filho dele aqui. Porque o filho dele teria direito de governar o país. No caso, se não tivesse a proclamação da República, quem iria governar depois de Dom Pedro II seria a princesa Isabel, e assim sucessivamente. Depois de princesa Isabel, o primeiro filho dela, depois o primeiro neto e por aí ainda. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador. Então, a população não estava satisfeita e não queria mais ser governado por um imperador. Então, acharam que a única solução seria tornar o país, o nosso Brasil, em uma república, sendo que república, quem escolhe, quem vai governar é a população, é o povo. Então, isso contribuiu para que o movimento republicano, que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia, o movimento foi crescendo. Queriam que tirasse o imperador e assim cada um escolhesse, votasse no seu governante. Então, no dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje chamada de Praça da República, lá no Rio de Janeiro, cercaram o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, faziam parte do Partido Republicano, que estavam lutando pela República. Deodoro, depois do imperador, ele tirou o imperador do governo, proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Ele convocou uma reunião entre os militares, que eram os principais, vamos dizer assim, a cabeça do Partido Republicano. Então, Deodoro assumiu o governo provisório, foi por um período, sendo assim o nosso primeiro presidente. A proclamação da República foi uma decisão militar. Então, era o exército, a marinha, era militar, sem participação do povo, não teve participação da população. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro da Fonseca assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. A família real estava aqui, ele expulsou toda a família real. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era Marechal Floriano Peixoto, que depois dele se tornou presidente do Brasil. O segundo presidente do Brasil, então, foi Floriano Peixoto. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. Então, foi feito novas regras, novas leis, e decretou que o nosso país, o Brasil, não seria mais imperial, seria uma república, seria republicano. A Carta Magna, que é uma constituição, é um documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. Então, lá na Carta Magna tem todos os princípios, as regras, as leis, tudo da nossa nação. Esse período republicano foi dividido de seguinte maneira. Teve a República da Espada, que foi, a partir desse período, né, de 1889 até 1894. A República Velha, que foi dividida na República do Café com Leite, de 1894 a 1930. O período Vargas foi um presidente do nosso país. Ele governou de 1930 até 1945.
Teve a República Populista, de 1945 a 1964. E aí, nesse período da República Populista, que era popular, teve a ditadura militar, em 1964 até 1985. Quando eu falo ditadura militar, tá falando que foi um golpe dos militares, novamente. Eles assumiram a presidência, assumiram o governo sem eleição. E depois da ditadura militar, tem o que a gente vive hoje, que é chamada de Nova República, que começou em 1985 e tá até hoje, vai até futuramente. Então, quando a gente fala da ditadura militar, o presidente governa por meio de uma ditadura. A liberdade do cidadão é bastante limitada, então a gente não pode fazer quase nada. Geralmente não há eleição, porque se os militares, quando fala da militar, não está falando só da polícia, está falando de tudo, os soldados da marinha, está falando de tudo. Eles governavam e eles diziam como ia ser as regras, tudo, tá? Então não há eleição nesse período. E a gente não pode fazer manifestação, é sair na rua pedindo, reivindicando, não pode. As ditaduras são violentas, então muitas pessoas foram expulsas do Brasil, outras acabaram morrendo. Por que morreram? Porque quem estava governando queria saber quem é que estava causando as manifestações, então acabavam pegando conhecidos daquela pessoa, torturavam, e nessas torturas acabavam matando muita gente. Então o período da ditadura no nosso país não foi uma coisa muito boa, tá? Então, a nossa atividade será no livro de História. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Bom estudo!